equidade, que é tratar igualmente o que é igual e diferentemente o que é desigual. Muito obrigado. Sou eu já. Muito obrigado. Eu, enfim, começava por agradecer naturalmente este convite para estar convosco esta tarde e saudar esta iniciativa, porque, de alguma maneira, eu acho que nós temos, entre outros déficits na sociedade portuguesa, e não cabe aqui cuidar desses, mas temos seguramente um grande déficit de reflexão serena e reflexão aprofundada sobre alguns dos aspectos mais importantes da nossa vida coletiva. E, portanto, eu gostava de saudar muito o MEP por ter ousado, se pode dizer assim, juntar várias pessoas para discutir este assunto numa tarde de domingo e, sobretudo, por acomodar e acolher, eventualmente, perspectivas diferentes e bem diferentes sobre esta questão da reinvenção do Estado Social. E, portanto, os meus agradecimentos e a minha saudação muito especial ao MEP por esta ousadia. Depois, enfim, o Dr. Bagão Félix deixou-nos já aqui um conjunto de notas que elas próprias dariam em si mesmas motivo para muita discussão e muita reflexão, e eu insisto nesse aspecto. Eu acho que isso nos faz muita falta, discutirmos sem nenhuma espécie de limitações, sem nenhuma espécie de baias, aquilo que são as nossas soluções. Nós temos muito receio do confronto, não é? Havia, aliás, quem dissesse que Portugal era um país de rotundas, não apenas pelas rotundas construídas nas estradas, mas no próprio debate público nós utilizamos muitas rotundas, temos muito receio do enfrentamento, arranjamos maneira de ir de volta para não enfrentarmos os problemas de forma séria. E esta é, de facto, uma questão particularmente séria. E eu começaria até, talvez, pelo próprio título desta mesa redonda, não tanto pela reinvenção, porque aí estamos todos de acordo que é preciso reinventar. A reinvenção tem que ser um elemento permanente da nossa própria atividade, mas sobre a questão de Estado Social. O que é que nós entendemos por Estado Social? Porque, afinal de contas, falamos muito todos do Estado Social e, se calhar, temos do Estado Social concepções diferentes. O Estado Social é o quê? Porque misturamos ali dentro muitas coisas que, do meu ponto de vista e para efeitos de encontrar soluções, deveríamos tentar isolar, embora eu esteja completamente de acordo com o Dr. Bagão Félix sobre a questão das interdependências que hoje estabelecem e que não podemos ignorar. Mas seria importante, por exemplo, e apenas para dar esta breve ilustração, que não misturássemos nesta discussão do Estado Social aquilo que são as dimensões seguro, por exemplo, da segurança social, e, como dizia o Dr. Bagão Félix, tem que ver muito com o esforço individual e das empresas, das entidades empregadoras, relativamente aos benefícios, com aquilo que são as mobilizações de recursos da comunidade no seu conjunto e que aí se mobilizam numa lógica de solidariedade, ou seja, a partir deste entendimento que a solidariedade significa, sobretudo, a partilha de responsabilidades, e aqui uma partilha alargada das responsabilidades. E, portanto, esta separação, do meu ponto de vista, parecer-me-ia de particular interesse, não só para a discussão, como, inclusive, para o desenho das soluções e para a tal reinvenção que se procura. Porque, seguramente, devem seguir, a meu entender, linhas de trabalho distintas. Depois dizer que o Estado Social tem, enfim, para facilitar e grosseiramente facilitar, duas funções básicas. Uma que tem a ver com a prevenção dos riscos e das eventualidades que ao longo da vida nos vamos confrontando, tenham elas que ver com a saúde, tenham que ver com as qualificações, tenham que ver com rendimentos, e outra, e peço desculpa desta simplificação excessiva relativamente às funções do Estado Social, e outra que se prende fundamentalmente com o cuidar, com o reparar as circunstâncias com que nos vejamos confrontados. E, de alguma maneira, nestas duas dimensões se cruzam aqui todas as outras que caracterizam a forma como nós organizamos publicamente os nossos recursos. E, portanto, eu diria que nós, no que se refere à função crítica do Estado Social, que tem que ver e que nós associamos sobretudo nesta nossa dimensão diária às questões da reparação, basta ver que, aliás, as soluções últimas encontradas se dirigem fundamentalmente às soluções reparadoras, muito menos àquelas que têm que ver com as dimensões preventivas e que são particularmente críticas. E, pelo contrário, eventualmente, algumas destas medidas têm consequências devastadoras do lado da prevenção. Veja-se, por exemplo, o que é que algumas opções no domínio dos cortes dos apoios escolares podem determinar de regressão
relativamente àquilo que era a relação das crianças com a escola e o modo como se entendia o espaço escolar, independentemente da sua natureza, pública ou privada, mas o modo como se entendia o espaço escolar como um espaço por excelência de crescimento cidadão e de aprendizagem. Mas já lá vou a isso. Nós temos seguido, e eu tentaria preocupar-me sobretudo com apontar uma ou outra pista de solução ou pista de trabalho, mas temos seguido, penso eu, o caminho mais preguiçoso para a ação, ou seja, a União Europeia e Portugal não fogem a essa regra, têm tido uma prática preguiçosa, e o Dr. Bagão Félix já o referiu de alguma maneira, que tem que ver com o facto de que entender que esta questão, a crise que vamos vivendo, se resolve cortando os apoios sociais, é sempre o mais fácil. São cortes diretos, são cortes cegos, em algumas circunstâncias, como foi dito, e são cortes que não obrigam, de algum modo, a repensar e à tal reinvenção das nossas práticas e dos nossos conceitos, porque, de uma forma geral, ainda por cima, em termos globais, têm aceitação relativamente simplificada na opinião pública. Se excetuarmos a questão das pensões em França, enfim, o movimento que se seguiu à decisão, e a decisão que, afinal de contas, toda a gente está de acordo, ali foi sobretudo a metodologia que eu penso que levantou as grandes movimentações e as grandes manifestações coletivas, mas se excetuarmos, aquilo que assistimos foi dizer, bom, temos aqui um corpo importante de recursos públicos que está afeto às tarefas da solidariedade e de alguma maneira, do seguro neste sentido amplo, da segurança que é prestada aos cidadãos a partir do seu próprio esforço individual e, portanto, vamos cortar por aqui e o assunto fica aparentemente resolvido. Isto tem um perigo tremendo. Eu peço desculpa de simplificar, mas o tempo também obriga a isso, não é? E depois, se entenderem no debate, aprofundar algum aspecto, obviamente que estarei completamente disponível para isso. Mas há aqui um perigo tremendo que é, e que de alguma maneira, não sei até que ponto é que não corresponde a uma certa programação, desculpem-me esta expressão, eu não sou um adepto da teoria da conspiração de todo, mas criou-se a ideia, um pouco por toda a Europa e em Portugal também, que uma das razões, ou a razão principal da crise, se fica a dever à generosidade excessiva dos Estados sociais, entendidos desta forma. Ou seja, fica a ideia de que as contas estão todas desequilibradas porque nós somos generosos demais para quem precisa. Isto é perigosíssimo e tem levado a que, inclusivamente, as pessoas hoje aceitem e, em algumas circunstâncias, até aplaudam cortes importantíssimos em direitos essenciais, e não falo aqui sequer da necessidade de nós, no que diz respeito a alguns direitos sociais, termos que intervir de modo a reformatá-los, a reinventá-los até, se for o caso disso. Falo da existência e da coexistência dos próprios direitos. E, portanto, isso parece-me que é um perigo tremendo, porque nós não podemos esquecer-nos que, de alguma maneira, a proteção social é em si próprio um fator produtivo. Portanto, eu aqui tenderia a colocar algumas reservas à perspectiva de que há uma precedência instalada relativamente àquilo que são as diferentes dimensões da nossa vida, ou seja, aquilo que o Dr. Bagão Félix dizia, nós só podemos distribuir aquilo que temos. Só podemos distribuir riqueza se a criarmos. Portanto, é preciso primeiro criar riqueza e depois logo se pensa em distribuir. E eu, pessoalmente, penso que o estabelecimento deste tipo de precedências ignora ou esquece um aspecto central, que é a capacidade que próprios sistemas de proteção social, entendidos em sentido amplo, que não apenas na perspectiva da segurança social, têm de intervir positivamente sobre os próprios fatores de produtividade. É aquela velha discussão, a velha pergunta entre dizer se um país é mais competitivo porque tem melhor proteção social ou se tem melhor proteção social porque é mais competitivo. E esta pergunta não está, penso eu, suficientemente respondida, porque nós vemos, por exemplo, como em muitos países nórdicos, a perspectiva em que trabalharam e em que criaram e consolidaram os seus sistemas de proteção social foi exatamente esta, de considerarem que, e eu recordo-me ainda da presidência portuguesa de 2000, em que fizemos em Portugal uma grande conferência europeia, exatamente sobre este grande tema, ou seja, a proteção social é em si própria também um fator produtivo. Portanto, eu tenderia a afastar esta lógica das precedências, sejam elas de que sentido forem, ou seja, é importantíssimo que as coisas vão de par. E aquilo a que assistimos, e o Dr. Bagão Félix já o referiu na sua intervenção, é que na Europa, no seu conjunto, as coisas não foram de par. Criou-se muito mais riqueza do que se distribuiu,
Ou por outra, a distribuição não foi equitativa relativamente à capacidade de participação no esforço de criação de riqueza. Basta nós olharmos para aquilo que foram os ganhos de produtividade em séries um pouco mais longas de anos para percebermos que a repercussão do lado dos salários, por exemplo, e das políticas redistributivas esteve longe de acompanhar de perto os próprios ganhos de produtividade. E isto, eu penso que é muito patente na forma como a própria União Europeia hoje reconhece e como a pobreza não se reduziu de forma significativa na União Europeia. Nós estamos hoje, em termos europeus, em volta dos 16% de taxa de pobreza, de acordo com os indicadores, que era o que tínhamos basicamente há 10 ou 15 anos atrás. Portanto, estes ganhos não existiram. E isto tem muito que ver, meu entender, obviamente, com o modo como a Europa ainda hoje entende esta questão. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que, para qualquer país, o combate à pobreza não é a prioridade número 1. Independentemente das soluções, independentemente dos instrumentos que utilizam, mas tenho muita dificuldade em compreender isto. Como é que uma sociedade moderna não entende que deve utilizar todos os recursos que puder disponibilizar para combater a pobreza. E isso ser, de facto, a prioridade número 1. Nenhuma sociedade tem saúde se tiver no seu seio desigualdades gritantes do ponto de vista do acesso a bens essenciais, do acesso àquilo que é a fruição plena da condição de cidadania. E, portanto, tenho muita dificuldade nisso. E até, deixem-me só recordar-vos um episódio, porque em julho de 2008, a nossa Assembleia da República aprovou por unanimidade, uma recomendação ao Governo que dizia basicamente o seguinte, que o Governo deveria definir para Portugal um limiar de pobreza. Ou seja, portanto, assumindo aqui que, eventualmente, o próprio limiar que utilizamos e que é o referencial europeu poderia ou deveria ser um referencial moldável às condições portuguesas. E esta recomendação partia de um pressuposto. E é isso que é curioso, e este pressuposto era o de que a pobreza é um atentado aos direitos humanos. Está escrito na resolução, na recomendação do Parlamento ao Governo. E a gente agora pergunta, que tradução é que isto teve? Nenhuma, diria, porque continuamos a considerar, e essa é uma discussão importantíssima nos tempos que correm, que tem que ver com esta questão do Estado Social, aquilo que eu dizia no início desta redefinição e reinvenção do Estado Social, nós continuamos a considerar que os direitos sociais são direitos que devem estar sujeitos àquilo que tem vindo a chamar-se a reserva do possível. Ou seja, se há condições para isso, o direito existe e é exercido. Se não há condições, não existe. Nós temos em Portugal um exemplo muito típico disso, e que o Dr. Bagão Félix conhece seguramente, que é o que se passa, por exemplo, com as ajudas técnicas às pessoas com deficiência, em que a lei garante a universalidade do acesso, todas as pessoas que precisem de uma ajuda técnica para reabilitação ou habilitação das suas capacidades devem tê-la, mas depois estamos sempre condicionados pela existência de capacidade orçamental e raramente, para não dizer nunca, conseguimos satisfazer todas as ofertas. E, portanto, esta questão de saber que direitos queremos nós em Portugal proteger, como é que os queremos proteger, o que é que entendemos por direitos sociais na sociedade portuguesa. Eu, o Dr. Bagão Félix utilizava a imagem do hipermercado, temos de dizer à sociedade que acabou o hipermercado social, não é? O problema é que nós em Portugal temos um mini-mercado ainda, quer dizer, aquilo que estamos a acabar é que o mini-mercado não é ainda com o hipermercado. Estamos, embora tenhamos feito muitos progressos nestes 30 anos, embora tenhamos feito muitos progressos, de facto, estamos muito longe e o nosso ponto de partida foi um ponto de partida muito recuado relativamente à capacidade de proteção dos sistemas. Obviamente todos estamos de acordo, penso eu, e enfim, isso fica patente um pouco naquilo que são as nossas intervenções profissionais, todos estamos de acordo que é preciso aperfeiçoar estes instrumentos, que é preciso torná-los eventualmente mais eficazes, como dizia, aumentar aqui substancialmente a eficácia das nossas transferências sociais. Mas esta é uma realidade que, na minha opinião, nós não podemos ignorar, ou seja, nós precisamos de continuar a ter instrumentos poderosos de combate à pobreza. Eu dou apenas o exemplo das pensões de reforma. Se não fossem os complementos sociais, se não fosse agora o complemento solidário para idosos, independentemente da forma como a gente entenda que esses instrumentos são ou não são úteis, se não fosse este tipo de instrumentos, a questão é como é que viviam hoje os nossos pensionistas, sobretudo aqueles que têm pensões muito baixas, pensões estatutárias muito baixas e que resultam naturalmente de carreiras contributivas. Portanto, nós temos